Isso. Muito bem, então boa tarde a todos e a todas. Que obrigado, Ellen. Nós estamos aqui no eixo de número 8, tradução como arte do desencontro, né, tradução literária criativa, desafios e reflexões do tradutor, é o nome do nosso simpósio, coordenado aqui pela professora Andréa Tiesco, da UFSC, pela professora Lilian Barata Pereira Nascimento, da UFPA, e por mim, Wagner Monteiro Pereira, da UERJ. Bem, nós vamos seguir, então, a seguinte ordem, como a Andréa fez hoje de manhã, eu também não vou ler os títulos, que vocês vão colocar os títulos depois e explicar, né, então eu só vou colocar o nome de cada expositor. Será Tânia Toffoli, a primeira, depois Cecília Fischer Dias, Guilherme de Oliveira Delgado Filho, depois a Denise Salles e a Célia Maria Magalhães, e por fim, a Raquel Bernardes Campos. Bem, então, cada fala deve ter entre 15 e 20 minutos, quando faltar mais ou menos uns 5 minutos a gente dá o primeiro aviso, quando faltar 1 minuto a gente dá um segundo aviso, perfeito? E a gente pede que o tempo seja respeitado, né, já que são 5 apresentações, para que tenha um tempo ainda para algumas perguntas no final, né, porque senão a gente acaba terminando muito em cima da hora, tá ok? Então, muito bem, Tânia, então a palavra agora é com você. Compartilhar aqui. Então, meu trabalho se chama Win Jenkins e Tabitha Bramble em tradução. Este trabalho faz parte de uma pesquisa de doutorado em andamento, por isso se refere apenas ao caminho percorrido até aqui com a tradução da obra Expedição de Humphrey Clinker. Eu estou fazendo ainda a primeira versão da tradução, ainda não terminei, ainda falta umas 70 páginas. Então, é só um trabalho que ainda está no começo. Inicialmente, busquei informações sobre o autor e a obra, inserindo-os no contexto histórico e literário de seu tempo. Para isso, utilizei edições acadêmicas, com notas bastante esclarecedoras, uma delas da Norton, editada por James Thorson e ampliada por Ivan Goblier. Outra por Thomas Preston e outra da Oxford, editada por Lewis Knapp e Paul Gabriel Busset. Para a tradução, está sendo utilizada a edição disponível no projeto Gutenberg, né, por uma questão de praticidade, né, de abrir 2 telas. A tradução para o francês pela Gallimard data de 1955 por Jean Giorno, não se encontra mais disponível essa unidade para aquisição. Uma nova versão foi feita por Sylvie Clément Lafon, também não se encontra mais para aquisição. E a tradução italiana é de 1987 por Giulio Mazzacurati, também esgotada. A edição espanhola data de 2011 e foi traduzida por Miguel Temprano Garcia. Esta última foi utilizada para dúvidas pontuais. Essa é a única que está disponível no mercado. Apresento agora um pouco de Smollett e Humphrey Clinker, já que se trata de autor e obra não muito conhecidos. Então, Tobias Smollett era médico, escritor e tradutor. Escreveu na mesma época que Richardson, Fielding, Sterne e Defoe. E era considerado um autor de sucesso ainda quando vivo. O autor escocês escreveu The Expedition of Humphrey Clinker, The Adventures of Roderick Random e The Adventures of Peregrine Pickle. Essas são as 3 obras de Smollett que constavam na biblioteca de Dom João, transferida para o Rio de Janeiro. Todos são considerados romances picarescos famosos em seu tempo. Inclusive, na capa do Humphrey Clinker, aparece lá do autor de Roderick Random. Então, supõe-se que esse livro já era também famoso. Supostamente autor de títulos curiosos, como The History and Adventures of an Atom, em que o narrador é um átomo. Tem disputas em relação à autoria desse livro, mas geralmente ele é estudado junto com a obra do Smollett. Além disso, romances de viagens como Travels to France and Italy, citado antes do início de Humphrey Clinker, nas cartas de uma personagem a um suposto editor. Parece antes né, faz parte do romance, mas antes de iniciar a história, a gente tem duas cartas ali de editores que estão discutindo a própria tradução, a própria publicação das cartas que teriam sido supostamente reunidas para publicar, né?
Sua ligação com as letras se dá também por meio da tradução, como a de Dom Quixote de Cervantes e As Aventuras de Telêmaco de Ferro. Foi ele que traduziu pela primeira vez para o inglês. The Expedition of Humphrey Clinker é o último e mais integrado romance do autor. Trata-se de um romance epistolar, em que 5 personagens trocam correspondências ao longo de uma viagem pela Inglaterra e Escócia durante o reinado de Jorge III. Muito da vida do século XVIII na Grã-Bretanha aparece por meio das visitas aos diversos locais por onde a família galesa de Matthew Bumble vai passando. O fidalgo, né, o Matthew, é um velho rabugento e hipocondríaco que é acompanhado por sua irmã Tabitha, uma solteirona em busca de marido, seu sobrinho Jerry Melford, sua sobrinha adolescente Lydia, e Winifred Jenkins, que é a criada de Tabitha. A caminho de Londres, Humphrey Clinker, um personagem picaresco que prega um metodismo que é satirizado no romance, substitui o cocheiro que entra numa briga contra Chowder, o cachorro de Tabitha. As cartas têm passagens bastante engraçadas e vão contando a história da viagem sob diversas perspectivas dos personagens que percorrem um caminho de autodescoberta repleto de comicidade e sátira social. O objetivo deste trabalho, então, é apresentar algumas soluções de tradução feitas até o momento quanto aos trocadilhos presentes nas cartas de Tabitha Bramble e Win Jenkins, que serão ainda alvo de revisão, né, essa é a primeira versão da tradução, mas já tem algumas soluções ali possíveis, e defender que adaptações para manter os efeitos de humor são essenciais, porque na edição espanhola não foi mantido, né, esses trocadilhos. Eles foram ignorados. Então, traduzi até o momento mais de 250 das 340 páginas do romance, e algumas questões surgiram, né? A principal delas, que também traz os maiores desafios para a tradução, é o uso da linguagem nas curiosas cartas de Tabitha Bramble e sua criada Win Jenkins, pois, como forma de caracterizar essas personagens, né, o autor inclui erros de ortografia ocasionados pela maneira como as personagens pronunciam a língua inglesa, então produzindo muitas vezes trocadilhos obscenos. Nas cartas da criada, há também alguns problemas de sintaxe no inglês, como o uso de dupla negação. Há também passagens nas cartas de outros personagens e que reproduzem na escrita os sotaques de escoceses e irlandeses. Alguns trabalhos estudam esses usos, como o de Jane Flick, de 71, e contribui muito para decifrar essas cartas, né? Ela fez um trabalho aí que retoma qual é o sistema de substituição de uma palavra por outra, né, nas cartas dessas duas personagens. Então, como a obra nunca foi traduzida para o português, né, essa seria a primeira tradução, busquei na edição espanhola alguma possibilidade de traduzir essas partes desafiadoras, mas tive a surpresa de não encontrar nas cartas de Win Jenkins e Tabitha Bramble os problemas de grafia e trocadilhos que as tornam tão características de cada personagem, também tão engraçadas. Um dos exemplos do problema dessa escolha de tradução é que, em uma das cartas, Win Jenkins repreende a amiga por seus erros de ortografia, e, inclusive, manda-lhe uma cartilha, né, que ela escreve Hornbook, né, ali, em lugar de Hornbook. A ironia dessa e outras passagens desaparece sem as questões sonoras de pronúncia que definem o jeito desses personagens escreverem e confusões de palavras que geram trocadilhos. Mesmo assim, a tradução espanhola foi utilizada para tirar algumas dúvidas sobre sentidos mais pontuais, de forma que encontrei uma única ocorrência em que a tradução não omite as atrapalhadas linguísticas de Jenkins, né? A única passagem ali que ele tenta fazer um trocadilho. Ao longo de uma carta, a criada escreve Edimburgo como Edinburgh, né, ali, e o tradutor espanhol utiliza o termo Edimburgo. Utilizei o mesmo termo, né, já que se adequa perfeitamente ao português. Para exemplificar algumas passagens mais enigmáticas, temos um termo que se refere a um tipo de elixir comumente usado na época como laxante, conhecido como Daphis elixir. Tabitha e Win Jenkins se referem a ele respectivamente
uma como bundafi, outra como buntafi. Na dissertação de Flick, a autora identifica na carta de Tabitha que bundafi, né, bundafi, se referiria a bon de vie, como se fosse uma tentativa mal sucedida de usar o francês. Na primeira ocorrência, poderia fazer sentido, mas se concordarmos que ambas as passagens se referem à mesma coisa, e que o Indianks imita Tabitha em muitas ocasiões, na segunda passagem, buntafi, pelo contexto, se percebe claramente que se trata de um laxante. Minha hipótese é de que balm é uma forma para balm, bálsamo. Nesse caso, traduzi um por balmo-dafi e outro por balmo-tafi. E acrescentei uma nota explicativa sobre o que era Daphis Elixir. Nesse caso, a tradução tenta acompanhar a lógica de que a personagem escreve da forma como fala. Temos também o Ian Jenkins dizendo que vai dar um presente à amiga, que seria a Turkey Shell Comb. Desvendar o sentido dessa expressão exigiu que eu procurasse na dissertação de Flick cada um dos termos, pois ali estão tabelas com as trocas sonoras feitas pelas duas iletradas. Encontrei que o termo comb, fuligem, queria dizer comb, pente. Depois procurei no Google o termo Turkey Shell Comb e obtive o termo Tortoise Shell Comb, conhecido em português como pente de osso, né? Mas no caso seria feito de casco de tartaruga, sendo que esse animal foi substituído, né, pela fala da Wynne Jenkins, por um peru, né, turkey. Para tornar o trecho compreensível, traduzi apenas como pente de casco de tortuga e inseri uma nota explicativa. Quanto às passagens mais obscenas, numa carta de Tabitha, ela recomenda para a governanta que mantenha os portões fechados todos os dias quando estiver escuro. Keep the gates shut, né, every day when it's dark. Em lugar de shut, fechado, ela escreve shit, cagado. A tradução ficou: mantenha o portão trancado todos os dias quando estiver escuro. Ainda que a troca do som de shut por shit esteja dentro dos padrões de trocas relativas ao modo de pronunciar de alguns sotaques, e trocar D por G não seja comum entre pessoas pouco letradas em português, o trocadilho é mantido. Numa carta, o Ian Jenkins conta à amiga que passaram por determinado condado e troca a palavra county pelo palavrão county, bocetinha. Na tradução, a palavra condado foi substituída por cuidado para manter o efeito de humor. Quando Tabitha se refere à constipação de Chowder, ela diz stuprated, em lugar de constipated. E numa segunda ocasião, constipated. Como em português utilizar somente o termo estuprado tornaria difícil a associação com constipado, a tradução ficou constuprado nas duas ocasiões. Jenkins, se referindo ao flerte de um personagem inglês com Tabitha, utiliza a palavra phlegm, catarro, no lugar de flame, flerte. Inicialmente, pensei em unir cantada e catarrada, mas no trecho ela diz que sabe sobre o flerte dele com a senhora. Então ficaria que sabe sobre a cantarrada dele. Mas então pensei em arrastar a asa e achei que ela sabe que ele arrota a asa para a senhora ficaria mais adequado. Culler intitula seu texto sobre trocadilhos como um chamado para o fonema. O uso da língua oral de forma a registrar formas de pronúncia é central nessas cartas. A sonoridade é explorada de forma picaresca, mas para quem traduz, é um dos aspectos mais criativos de uso da linguagem para causar humor e que mais desafiam para a recriação de um efeito sonoro e de sentido que se conectam. Em muitos casos, para criar palavrões, que são palavras socialmente proibidas de estarem ali na língua escrita, mas que ali se infiltram por meio do humor. A exploração da sonoridade em um poema é vista como algo valoroso e também difícil de traduzir. Mas ao se traduzir um romance, o trocadilho foi visto como parte eliminável do sentido do texto pela tradução espanhola, de maneira que a oralidade e o humor perderam muito.
Procurei, por isso, tentar encontrar algumas soluções que pudessem manter minimamente essas nuances. É isso. Obrigada. Parabéns, Tânia, excelente fala, muito obrigado. Agora, nós vamos aqui, então, agora para a Cecília Fischer Dias. Cecília. Aqui, bem-vinda. Olá, vou botar para apresentar aqui. Ok. Aí vocês me avisam quando estiverem vendo. Aviso sim. Sim, estamos vendo. Tá certo, então. Bom, então, meu nome é Cecília Fischer Dias, eu sou mestranda no PPG Letras da URGS, orientada pela Karina Lucena, e esse trabalho que eu vou apresentar aqui hoje é um pedaço do meu percurso da dissertação, né, do mestrado. E aí eu dei o título dele de Fiebre ou Febre Tropical em Observação. Um pouquinho que não está apresentando certo. Já foi. Então, começo apresentando Fiebre Tropical, que é um romance escrito por Julián Delgado Lopera, publicado em 2020 nos Estados Unidos pela The Feminist Press. E acho que a primeira coisa que chama atenção, né, é que é um livro publicado nos Estados Unidos, mas com esse título em espanhol, né. E isso porque ele é escrito em espanglês, né. Nos agradecimentos do livro, a gente tem uma explicitação, assim, dessa intenção, quando diz: a minha editora, Lauren Rosemary Hook, por acreditar na Francisca, no seu espanglês e no mundo que a engole. Então, né, a gente vê que tem esse uso consciente desse tipo de linguagem, né. E essa Francisca, ela é a personagem principal e a narradora do romance. É um romance narrado em primeira pessoa, então, para ela, né. E conta a migração dela, da mãe e da irmã, para os Estados Unidos, onde lá elas encontram já a avó, a tia, e uma comunidade que muito gira em torno dessa igreja, que é a Igreja Cristiana Jesucristo Redentor. Ela, faltou dizer que a família é colombiana, né? Elas são colombianas e migram para os Estados Unidos. E a tradução brasileira é da Natália Borges Polesso, ficou com o título de Febre Tropical, e foi publicada em 2021 pela Instate. Bom, em relação ao espanglês, né, que, enfim, é uma coisa bastante central para o romance e para a tradução, né, a gente tem logo no início do romance uma nota que nos mostra essa orientação, qual é a orientação geral, né, da tradução. Então, a nota diz: é uma característica do estilo de Julián Delgado Lopera o uso de expressões em espanhol, sobretudo colombianas, misturadas ao inglês, idioma original em que o livro foi escrito. Procuramos mantê-la e, quando necessário, há notas para explicar o contexto. Demais expressões constam no glossário ao final. Bom, então, em relação ao espanglês, a gente tem isso, assim, de um pouco considerar ele como uma língua em si, né, mas um pouco essa mistura entre o inglês e o espanhol. E, enfim, acho que essa é uma discussão que, enfim, que merece ser feita em mais detalhe, mas não cabe aqui no âmbito desse trabalho, mas, enfim, importa aqui que tem esse espanglês num uso consciente, né, intencional, e que ele mistura elementos desses dois idiomas, nesse contexto em que essas diferenciações, esses limites, por assim dizer, são relevantes, né? E a gente vê que a tradução tem essa orientação geral por manter essa diferenciação, com alguns recursos explicativos, né, como notas e um glossário no final do livro. Então, eu trago aqui uns
uns trechos para a gente ver, né, ter uma ideia do tom e observar algumas escolhas de tradução, né. Então, esse trecho é bem o primeiro trecho do livro, assim, é bem como a gente entra na história, e a gente já vê que o número do capítulo fica em espanhol, né. Então, capítulo 1. Buenos dias, mi reina, imigrante criolla falando aqui de Miami, do nosso sobrado infestado de formigas. O ar-condicionado quebrado sobre a TV, o sofá florido, Latata meio bêbada me dirigindo nessa bendita radionovela oferecida para você pela Corporação Tristeza de Mulher. E aí, a gente vê que aquela nota que eu mostrei no outro slide, né, ela é bem no início, né, então, buenos dias, mi reina, e a gente já tem a nota. E é importante notar que esses termos em espanhol, eles não são marcados com itálico nem nada, eles são, né, eles entram junto no texto, assim, digamos assim. E bom, então a gente tem aqui já o Buenos Dias, mi reina, criolla. Criolla tá no glossário no final, mi reina também, mas Buenos Dias não, e o número do capítulo também não. E a gente tem alguns casos também, como radionovela, né, que fica igual em espanhol e em português, né, então, enfim, é uma questão que entra na tradução pela proximidade do português e do espanhol, né, que não tinha no original. Aqui eu trouxe algumas imagens do glossário, a gente vê, não sei se vai mostrar aqui o crioja ou crioja, que eu tinha comentado, né, tem também cachaco, que é uma que aparece bastante, vai aparecer em outro trecho aqui também. E, bom, só para dar uma ideia, assim, de como que ele é, né, bem explicativo das expressões. O segundo trecho que eu trago aqui, então, já passa um pouco mais do romance, assim, e ele diz: estamos aqui faz um mês, recém-chegadas, mas recém-chegadas, ainda saladitas, e já querendo voltar para a Colômbia, voltar para minha terra da panela, suas montanhas e aquela constante ansiedade que vem só de morar em Bogotá. Aquela ansiedade que eu, todavia, entendia melhor do que essa nova e aterrorizante. Mas mami me explicou diversas vezes com um sorrisinho malicioso. Olha ao redor, Francisca, esta é sua nova casa agora. E aí aqui a gente tem um caso interessante, assim, de panela, né? Que seria muito fácil para um leitor brasileiro cair no falso cognato de achar que é uma panela, né, para cozinhar. E aí, nesse caso, tem nota de rodapé mesmo, explicando. Panela é o termo usado para designar rapadura na Colômbia, maior produtora mundial desse derivado da cana-de-açúcar, e em outros países de língua espanhola. Então, acho que, né, num entendimento de que não dava para correr o risco de que o leitor caísse nesse falso cognato, mas que era importante manter isso porque seria como a Francisca falava, né? Eu não consigo imaginar sendo uma coisa, pelo que a gente vê na nota, tão colombiana, né? Imagino que a Francisca fosse, de fato, falar panela, né? E não rapadura. E, bom, aqui a gente tem os saladitas também, que talvez se não fosse o itas, talvez desse para dar um falso cognato com português também, mas, enfim, aqui a gente vê que não é de salada, né? E é um termo que também está no glossário, no fim, que é essa ideia de recém-chegado que ainda estaria com o sal do mar no corpo. E um último trecho que eu trago aqui, então, é bastante mais adiante, né? E aí ela diz: novembro num piscar de olhos, minha reina. Novembro, quando jurei que não poderia aguentar mais do que umas poucas semanas aqui, e agora olha só para mim, usando shorts, eu ainda não usava chinelos porque eu me respeitava, e às vezes quando estava falando com as pessoas com meu inglês rudimentar, dizia, that's exciting, e oh god, cachaco, tão alienígena. E aí a gente tem o cachaco ali, que eu tinha comentado que estava no glossário, e a gente tem essas expressões, that's exciting, oh god, mantidas na tradução, né? E com acréscimo de notas de tradução daí, né? Quer dizer, uma nota que traduz
a expressão. Eu acho que é uma escolha bem interessante, assim, de manter essas expressões em inglês, considerando que, enfim, é um texto que para o qual o uso das línguas é muito relevante, né, como eu venho tentando demonstrar, e que ela mesma comenta, né, que é no meu inglês rudimentar. Então, daí a gente vê bem como seria esse inglês, né, bom, e aí o uso das notas eu entendo que seja numa visão de que é menos deduzível do que o espanhol, né, para o leitor brasileiro, e também que é o idioma que está sendo traduzido, né, no texto, basicamente, né, então, por isso esse recurso a mais. Então, uma visão geral, assim, né, dessas escolhas, a gente tem essa obra, então, com esse contexto específico, né, de uso de línguas, com elementos de mais de uma língua no texto de partida, né, o inglês e o espanhol, sendo que essa diferenciação, esses limites entre as línguas são relevantes para a história, né, é consciente a ideia de não escrever só no inglês padrão, e na tradução isso ganha uma nova camada, assim, um novo desafio, que é a proximidade entre o espanhol e o português, né, então, com a questão do Panela, por exemplo, ou do radionovela, né, é mais uma questão a ser pensada. E, então, a gente tem essa orientação geral que a gente vê na nota, né, da tradução, pela manutenção dessa diferenciação, e que essa orientação geral, ela se reflete em escolhas diferentes, com efeitos diferentes, né, então, a gente tem a manutenção do espanhol com ou sem entrada no glossário, com ou sem notas, percebidas ou não, que não sei se essa é a melhor palavra, né, percebida, mas enfim, como no caso da radionovela, por exemplo, e o caso da manutenção do inglês com a nota. E, bom, para mim, o relevante, assim, de pensar essas escolhas tradutórias e essas presenças linguísticas no texto é entender um pouco mais o funcionamento desse romance, né, e para isso eu tenho me baseado no modelo da Schiavi, da Giuliana Schiavi, uma teórica italiana, que no texto dela, There's Always a Teller in a Tale, de 96, ela tem uma discussão sobre a voz do tradutor no texto traduzido, em que ela, enfim, ela questiona a capacidade dos modelos narratológicos de dar conta do texto traduzido, né, então, que a gente tem os modelos narratológicos com autor real, autor implícito, narrador, narratário, leitor implícito e leitor real, que a gente usa para olhar para o original, aí a gente analisa escolhas de tradução, e aí depois usa o mesmo modelo para analisar a tradução, e sendo que esse modelo não teria um agente para essas escolhas tradutórias, né, não tem ali quem tivesse feito essas escolhas. E aí ela propõe um modelo com o tradutor real, um tradutor implícito e um leitor implícito da tradução. Então, o que eu tenho olhado até agora, em mais detalhe, assim, é o leitor implícito. E o leitor implícito, ele seria, então, esse leitor que é construído a partir da narrativa, né? Então, a partir do que a gente vê na narrativa, quem a gente entende que seja o leitor desse texto. E aí eu tenho olhado isso com foco, pensando nesses usos linguísticos, né? Então, para quem esse texto estaria sendo escrito, quem entenderia esse texto, né? Então, em Fiebre Tropical, vendo que o texto ele vem assim sem recursos explicativos, a gente pode pensar que seria um leitor que não precisa desses recursos extras, né? Então, ou alguém que entende os dois idiomas, ou alguém que entende o inglês e infere o significado das palavras em espanhol. Também com base no trabalho da Schiavi, essa segunda possibilidade de leitura, ela parece menos
provável, assim, porque ela tem toda uma ideia de que para se estabelecer a comunicação entre o texto e o leitor, é preciso que eles compartilhem referências culturais e o próprio idioma também, né? Então, nesse sentido, seria mais provável que... Desculpa, não sei se por ouvir, mas deu um raio imenso aqui agora. Mas, enfim, então, parece mais provável que seja alguém que entende os dois idiomas, né? E, em Febre Tropical, a gente pode entender que é um leitor que pode precisar recorrer aos recursos extras, mas não necessariamente. Então, ele pode ler o texto corrido, assim, né, sem buscar as notas ou o glossário, ou pode recorrer a esses recursos, né? Então, seria alguém que entende o português, mas não necessariamente o espanhol e o inglês. E, bom, por enquanto é isto. Muito obrigada. Obrigado, Cecília. Muito interessante. Eu anotei algumas coisas aqui, inclusive depois para perguntar, eu acho que a gente vai ter tempo, mas super interessante. Obrigada. Vamos agora, então, à apresentação do Guilherme. Guilherme Delgado. Sim. Vamos lá. Vou Bem-vindo mais compartilhar uma aqui. vez. Boa tarde. Vou compartilhar aqui meus slides. Bem, vocês veem a minha tela completa, né? Sim. Só reforçando rapidamente meus agradecimentos, professora Andréa, professora Lilian, professor Wagner. Muito bem, eu me encontro atualmente no terceiro ano do doutorado pela UFPR, sob a orientação do professor Guilherme Gontijo Flores, e eu trouxe aqui uma comunicação intitulada O Caldeirão de Invectivas Poundiano, comentários à tradução de Fazé Lozille, de Ezra Pound. Falando um pouquinho a respeito, brevemente, né, sobre o Ezra Pound, nascido em 1885, né, falecido em 1972. Eu considero esse recorte temporal importante para a gente entender a figura do Ezra Pound, sobretudo nessa virada do século XIX para o século XX, onde ele vai desempenhar um papel muito importante diante da invenção, podemos dizer, de um modernismo de língua inglesa, uma poesia de língua inglesa moderna, né? Essa foto que eu trouxe dele é de 1913 e é mais ou menos contemporânea aí ao poema que eu trouxe para a gente discutir, né? E antes de passar ao poema, falar brevemente também do livro em que ele é publicado pela primeira vez, né? O livro é intitulado Reposts, e ele é publicado em 1912, em Londres. É importante destacar, desde já, o valor que esse título desempenha, né? Reposts, derivado do francês riposte, né? Pode ser tanto uma resposta rápida, inteligente a algum tipo de crítica, né? Quanto uma espécie de contra-ataque no âmbito da esgrima. E a gente vai perceber que essas duas acepções fazem muito sentido dentro do poema que a gente vai ver, né? Mais à direita, eu trouxe a capa de um livro, de uma antologia, organizada pelo próprio Ezra Pound, intitulado Personae, onde ele vai reunir, basicamente, toda a poesia dele anterior aos Cantos, que é aquele poema de natureza épica, talvez o poema mais famoso do Ezra Pound. E é esse livro que eu venho me dedicando a traduzir no doutorado. Muito bem. Antes da gente se deter um pouco a respeito do poema, eu gostaria de ler essa citação do T.S. Eliot, né, que, além de poeta, foi um crítico muito astuto, e notadamente do Ezra Pound. Ele vai dizer o seguinte: em Reposts, há traços de um idioma diferente. Superficialmente, o trabalho pode parecer menos importante.
A dicção é mais contida, os voos mais curtos. A destreza da técnica é menos cativante. Leitores românticos diriam se tratar de um livro menos passional. Mas há um substrato muito mais sólido neste livro. Há mais reflexão, maior profundidade, se não, menos agitação na superfície. O efeito causado por Londres é evidente. O autor se tornou um crítico do homem, examinando-o de um ponto de vista consistente e elaborado. Ele é mais formidável e desconcertante. Em suma, muito mais maduro. E aí eu fiz questão de grifar essa ideia de que ele havia se tornado um crítico do homem, no original, a critic of man, man no plural, ou seja, uma espécie de crítico do homem enquanto indivíduo, enquanto sujeito, pensando aí que o Ezra Pound, além de poeta, foi um notório crítico de literatura, e é interessante a gente perceber que o crítico, ele invade a poesia, ele passa a fazer crítica via poesia. Outro aspecto importante que vale destacar é o fato de ser um ponto de vista consistente e elaborado. Como a gente vai ver no poema a seguir, de fato, isso fica evidente, essa elaboração poética que o Ezra Pound desenvolve em seu poema. Bem, passando agora já à leitura do original. Fazer Lusília. This papier-mâché which you see, my friends, Seth was the workiest of editors. Its mind was made up in the 70s, nor hath ever since changed that concoction. It works to represent that school of thought which brought the haircloth chair to such perfection, nor will the horrid threats of Bernard Shaw shake up the stagnant pool of its convictions. Nay, should the deathless voice of all the world speak once again for its soul stimulation, would not move it one jot from left to right. Come beauty barefoot from the Cyclades, should find a model for St. Anthony in these things should decorum and behavior. Então, diante de uma primeira leitura, eu destaco aqui algumas coisas que me parecem surgir, demandar uma série de questões para o leitor. Primeiramente, com relação ao título, né, que é um título extraído do poema 4, de Catulo, né, e naquele poema o poeta romano faz referência a um barco que diz ter sido, aí na tradução do Novak, o mais veloz dos navios. E o Pound, ele vai partir de Catulo justamente para subvertê-lo. Ele vai fazer referência a um editor que diz ter sido o melhor dos editores, né? E, segundo um comentarista, o professor Michael Alexander, não é difícil a gente admitir que esse editor seja um editor de uma revista literária. Outro aspecto que nos chama a atenção na primeira leitura é esse papier-mâché, né, derivado do francês, e seria um termo que o Pound usa para fazer uma observação do círculo literário que se desenvolveu durante o final do período vitoriano, né? Da mesma forma, isso fica claro diante dessas duas palavras entre aspas no terceiro verso, the 70s, naturalmente se trata dos anos 70 do século XIX. E é curioso a gente pensar que ele observa esse círculo literário como sendo uma espécie de papel-mâché, se a gente pensar que a composição do papel-mâché é uma massa composta de papel, de cola, de água e de gesso, né? E justamente sendo o papel um elemento tão simbólico diante da publicação de um livro. Então ele já começa essa sua invectiva, essa sua crítica, dirigindo-se a esse círculo literário como uma espécie de papel-mâché, que é algo bastante curioso. Outro nome que surge, que chama a nossa atenção, é o Bernard Shaw, um dramaturgo irlandês, autor de comédias satíricas. Segundo Ruthven, a apreciação de Pound a respeito de Shaw muda para pior com o passar dos anos, em razões de diferenças literárias, né? Notadamente, uma discordância com relação ao Ulisses, de James Joyce, que naturalmente o Pound defendia de maneira muito positiva. Temos aí Cyclades, né, um grupo de ilhas no arquipélago grego, circundando a ilha sagrada de Delos. O nome ocorre no poema de Catulo. Muito bem. E por fim, St. Anthony, o Santo Antônio,
que aí entraria numa espécie de modelo de resistência à tentação. Todas essas acepções, esses nomes, esses personagens, eles se tornam de fácil compreensão diante de uma pesquisa, especialmente dos comentadores da poesia de Pound. Mas aqui eu gostaria de destacar uma das dificuldades que me surgiram, né, especialmente de compreensão desse poema a respeito desse termo haircloth. Né? A rigor seria, como Pound caracteriza o período vitoriano como sendo um período da crina de cavalo. Isso, no primeiro instante, não faz muito sentido. Né? Eu não sei se isso é tão óbvio para outras pessoas, eu particularmente não sabia que o estofado, né, dessa mobília, dessa mobília vitoriana, né, eu trouxe aqui a imagem de uma poltrona vitoriana, esse estofado, muitas vezes, ele era composto de crina de cavalo. Se a gente for pensar em uma espécie de cronologia desse estofado, ele começa com crina de cavalo, passa a usar feno, algodão, penas, até chegar na espuma de poliuretano, né, que se tornou o mais comum nos nossos dias. Então, nessa segunda foto, vocês podem ver aí já o braço de uma mobília, né, mais acima nós temos o feno, e mais abaixo temos a crina de cavalo junto com o algodão. Então, o Pound, ele está se referindo a esse círculo literário papel machê, ele traz também esse elemento visual da mobília, né, como sendo de crina de cavalo. Então, ele vai compondo a sua invectiva de uma maneira que, a princípio, para ele, dentro daquele contexto mais próximo do século XIX, isso parecia ser natural para ele associar esse tipo de crítica. No entanto, para nós, leitores, já em 2022, essa compreensão já nos escapa. Né? Isso é algo que, a princípio, não demandaria muita dificuldade, mas, para mim, como leitor atual, isso me pareceu o elemento mais difícil de compreensão desse poema, entender como a sua invectiva é composta de um elemento do espaço, do contexto desse círculo literário, se nós pensarmos também que esse círculo, ele passeava por esses salões nobres, né, onde essa mobília, naturalmente, poderia ser encontrada. Então, passando agora já a minha tradução, fazer lusígere. Este papel machê que vedes, meus amigos, diz que foi o melhor dos editores. Sua mentalidade dos anos 70 segue fiel àquele caldeirão. Representa esse modo de pensar que levou o estofado antigo à perfeição. Nem Bernard Shaw, com suas ameaças, há de abalar a poça de tais convicções. Não. Se a voz imortal do mundo inteiro concedesse um sopro de motivação, ele não moveria uma palha. Se viesse a beleza descalça das Cíclades, eis que um modelo para Santo Antônio encontraria no decoro dessa coisa. Então, mais algumas características importantes do original, a gente pode perceber que ele possui uma linguagem bastante marcada, e aí aqui eu me valho de um entendimento do Henri Mechonic, aquilo que chama a atenção no original é um elemento marcado, e esse elemento marcado é uma linguagem arcaizante, que o Pound também vai se valer justamente para compor essa ironia da sua invectiva, ou seja, ele se vale de uma linguagem elevada para emular aquilo que ele quer criticar. Então, temos Seth was, no segundo verso, essa terminação em TH é bastante arcaizante, assim como me fugiu agora a palavra, no caso, era it was, e se torna apenas twas, me fugiu agora a palavra, mas, enfim, ele encurta, né, essas duas palavras, isso é bastante arcaizante também. Isso vai reaparecer, por exemplo, no quarto verso, hath, com TH. Temos ali mais adiante nei, que é uma negativa de caráter bastante literário. E, mais uma vez, would, que é a contração, agora me veio a palavra contração de it would. Né? Portanto, é um poema de linguagem bastante marcada. E outro elemento que me chama a atenção, diante da sua composição, a gente vai perceber que a forma do original, ele sugere uma composição em dísticos, ou seja, a partir de uma sequência de 2 versos. Isso porque, a partir ali do quarto verso,
nós vamos ter uma sequência bastante definida de terminações em "tion", né? Temos concoction, perfection, conviction, stimulation. E isso me deu, assim, o clique para eu resolver aqui minha tradução, mais ou menos em torno dessa composição de dísticos. Eu me vali especialmente de versos de 12 e de 10 sílabas, né? Tentando emular o chamado dístico elegíaco, né? Muito praticado pelos poetas romanos. Embora isso não seja uma correspondência exata com o original, que é composto exclusivamente por versos pentâmetros, ou seja, um verso composto de 5 sílabas poéticas. Mas aqui eu defendo as minhas justificativas, né? O Catulo também se valeu do dístico elegíaco, de modo que a minha opção por esse verso não me parece de todo arbitrária. Além disso, o que me parece estar em jogo neste poema, muito mais do que o metro do pentâmetro, é a fluência do seu ritmo, num claro contraste com a natureza erudita da invectiva e seu diálogo entre homens inteligentes, que é uma ideia que aparece em um ensaio do Ezra Pound. E aqui, agora, já me aproximando da conclusão, eu gostaria de destacar um aspecto bastante valioso que o professor Michael Alexander destaca. Ele diz que Fazer Luzili é um poema interessante, sendo um exemplo prático do poder e das limitações da alusão. E aí eu vi uma dicotomia interessante, a gente pensar como uma alusão pode ser poderosa e como ela também pode ter um fator limitante, né? Mais uma vez, citando o professor Michael Alexander, ele diz que Fazer Luzili é um lembrete de que a literatura, apesar de todas as suas pretensões universais, pertence apenas aos literatos. Fazer Luzili depende da leitura de Catulo. Hoje, mesmo a alusão mais recente pode não ser percebida por alguns. Para outros, os títulos de Pound podem, com a ajuda do comentarista, abrir pela primeira vez uma visão sobre o litoral de Lesbos. Sem o título, Fazer Luzili continua sendo divertido, mas a alusão aumenta bastante o seu interesse, alcance e efeito. Se é considerado obscuro referir-se a um poema de Catulo que não seja Vivamus, minha lésbia, ataque amemos, o ode et amo, é apenas porque esses poemas foram amplamente imitados por outros poetas. Pound dá vida às coisas. Portanto, nós temos um primeiro fator limitante, que seria o fato de que Fazer Luzili depende, naturalmente, da leitura de Catulo para se desvelar, nós, enquanto leitores, desvendarmos essas camadas, né, de sentido. Mas, por outro lado, essa alusão, esse diálogo, essa intertextualidade, ele também aumenta o nosso interesse. Uma vez que a gente acessa essa camada, o poema se torna muito mais interessante, né? E o fato também de que esse poema é apenas obscuro porque não há uma tradição citando esse diálogo, né? Por isso que o Pound dá vida às coisas, ele corre o risco de inaugurar um diálogo que a princípio seria mais obscuro, mais difícil. No entanto, se outros poetas admitirem esse diálogo, né, com esse mesmo poema, ele vai ficar naturalmente muito mais acessível aos outros leitores. E, de fato, finalizando, acho que a gente pode concluir afirmando que esse verdadeiro caldeirão de invectivas deixava claro que Ezra Pound não mais acolheria o círculo literário dos anos 70, do século XIX, uma vez que o seu interesse havia se voltado, em definitivo, para os anos 10 do século XX, com toda a sua modernidade premente. Muito bem, eu encerro por aqui e fico à disposição de vocês. Muito bom, Guilherme, obrigado. Excelente apresentação. Muito bem. E mais uma vez, né, André e Lilian, temas muito diferentes, né, mas assim, interessantíssimos, né? Nossa, estamos fechando com chave de ouro hoje aqui o simpósio. Muito bem. Agora, então, nós vamos para... A gente vai de Pound agora para Tchekov, né, com a Denise e com a Célia. Vamos lá, então, bem-vindas. Obrigada, Wagner. Eu agradeço, Lília, Andréia, Wagner, pelo simpósio. Aprendi muito nesses dias, né? E agradeço os colegas de sessão de hoje, das anteriores.
A minha conexão está um pouco instável, então, enquanto está tudo ok, eu vou deixar a câmera aberta, se for preciso, vou fechar. E eu estou no celular, porque ouvindo os outros, já houve momentos em que eu tive que reiniciar, então eu passei para o celular, não consigo aqui apresentar os slides. Então, eu posso falar sem os slides, ou se Wagner consegue, ou alguém consegue mostrar para mim. Eu posso Pode passar ser? para você? Posso? Perfeito. Obrigado, Lilian. Obrigada. Eu vou indicando, então, tá? Assim que for mudar, eu vou indicando, né? A gente começa e eu vou indicando para você, Lilian, slide 2, slide 3, tá? Para facilitar. Então, nesta comunicação, né, Célia Maria Magalhães e eu, Denise Regina de Salles, apresentamos reflexões iniciais sobre a representação dos protagonistas dos contos cherovianos Vanka e Smert Chinovnica, A Morte do Funcionário, em traduções em português, realizadas por Tatiana Belinque, e em inglês por Constance Garnet. Grande parte desse material, né, que nós apresentamos foi trabalhado no meu pós-doutorado na UFMG, sob supervisão da Célia, e agora nós estamos começando a trabalhar com as traduções para o inglês no estudo comparativo. Então, apresentamos para vocês algumas primeiras reflexões sobre esse novo trabalho. No Brasil, passamos para o slide 2. No Brasil, a tradução e a publicação de obras da literatura russa teve início no final do século XIX. Isso, obrigada, Lília. Na esteira do destaque que autores e obras russas ganharam na França, sobretudo em função do ensaio Romance Russo, de Melchior de Voguet. Bruno Gomide afirma que o romance russo foi inventado, aqui uma citação, foi inventado para consumo internacional na década de 1880, quando surgiram traduções em escala industrial e livros de crítica que, de forma pioneira, deram o tom e estabeleceram os limites do que seria dito depois. Fecha a citação. Vou interromper só um minutinho. Wagner, se você puder me avisar dos 5 minutos, me interrompendo por áudio, Pode deixar. agradeço. Isso, eu falo sim, pode deixar. Obrigada. Podemos dizer, a partir das concepções de Itamar e Venzorra, que o polissistema literário francês, ocupando uma posição central, ditava os rumos de polissistemas periféricos, como era o caso brasileiro. A marca da cultura francesa imprimia-se na abordagem crítica e no próprio texto literário traduzido, pois a maior parte de nossos intelectuais lia traduções francesas ou consumia traduções indiretas, tendo o francês como língua intermediária. Então, a imagem do slide mostra, né, com muita simplicidade, essa posição periférica do Brasil e da Rússia. A do Brasil é mais fácil de ser compreendida por nós, né, expressa em grande parte por essa, né, pela tradução do francês e não do russo, embora desde o início, né, na recepção, nós tivemos também traduções diretas, né? A questão é que nesse começo prevaleciam as traduções indiretas. E a posição periférica da Rússia, como ilustração, eu coloquei aí a primeira frase do artigo de Euclides da Cunha, A Missão da Rússia, que foi publicado originalmente em O Comércio de São Paulo, em 6 de julho de 1904, e que reflete a opinião geral a respeito da Rússia na época, né? Esse caráter bárbaro e uma necessidade de se aproximar da Europa civilizada, né? Para se civilizar também. No caso de Tchekhov, sua obra alcançou, gente, Chekhov, né? Como as várias pronúncias que a gente tem aqui no Brasil. No caso de Tchekhov, sua obra alcançou prestígio em uma etapa avançada da recepção da literatura russa no Brasil, e não no seu início. A crítica brasileira deixava de lado certos autores e de Tchekhov diziam que o seu naturalismo médico representaria tendências esfaceladoras da síntese de realismo e moral legada por Tolstói, Dostoiévski e Turgenev. Em 1910, 1920, para os brasileiros, Tchekhov não era ainda o grande criador de uma nova forma de conto, nem de uma nova forma de teatro. Passadas 3 décadas, observamos significativa mudança evidenciada nos paratextos de antologias de contos.
Por exemplo, em Maravilhas do Conto Russo, agora no slide 3, que é uma edição de 1957 da editora Cultrix, Tchekhov é apresentado como um autor importante justamente por ser diferente dos grandes nomes do cenário russo de sua época. Então, agora a citação: dono de um estilo suave, impregnado de ternura, representava um violento contraste com o tipo de literatura então predominante na Rússia. Tchekhov, aqui a gente tem uma outra grafia, né? Assim como a pronúncia também na grafia, há variações. Ao contrário dos outros, era sutil, malicioso. A Rússia não estava acostumada com os meios tons desse melancólico e cativante Conter, que falava de coisas vagas, que jamais elevava a voz em imprecações ou urros. O segredo de Tchekhov reside no conhecimento íntimo das misérias e fraquezas do seu povo. Sua influência na literatura ocidental foi das mais profundas. Pode-se mesmo dividir o conto em 2 períodos, antes e depois de Tchekhov. Né? Então, um momento inicial em que está meio apagado na recepção, e algumas décadas depois, já essa valorização da sua contribuição. Nós estamos falando aqui do conto, mas também da dramaturgia. O slide 4 agora. Passamos a alguns detalhes de suas traduções na França, Alemanha e Inglaterra. São informações que estão no artigo de Anastasia Vladimirovna Razdabutka, intitulado História da Tradução das Obras de Tchekhov. Na França, a primeira menção a Tchekhov conhecida é de fevereiro de 1892, as primeiras traduções de seus contos de 1893. Uma das figuras-chave no início da tradução para o francês foi Denis Roche, que manteve ativa correspondência com o autor desde 1887. Sobre a autorização para a publicação, Tchekhov escreveu a um amigo: dizem que ele, Roche, é um péssimo tradutor, mas não tive coragem de recusar quando ele pediu permissão para seguir traduzindo meus contos. Em carta ao seu editor, Suvorin, Tchekhov ironiza: os contos miúdos, por serem miúdos, são traduzidos e esquecidos. Daí, são traduzidos de novo. E só por esse motivo, na França, eu sou mais traduzido do que Tolstói. Na Alemanha, os contos tcherovianos tornaram-se conhecidos na década de 1890, quando saíram 2 coletâneas com traduções de Johannes Strelmann. Em 1902, contavam-se 14 publicações diferentes de obras de Tchekhov. Em língua inglesa, Tchekhov foi apresentado em 1889, como, aí uma citação de uma resenha, um agradável autor de breves estudos psicológicos e um dramaturgo ruim, em cujas peças não há ação. Os personagens principais se apresentam como uma mistura inacreditável de características paradoxais e levam o leitor à perplexidade. Até o início do século XX, na Inglaterra, havia poucos contos de Tchekhov traduzidos. Em 1903 e 1908, o jornalista inglês Robert Long, que visitou algumas vezes a Rússia, traduziu e organizou as primeiras coletâneas de contos, além de ter escrito e publicado um artigo sobre a vida e a obra do autor. Entretanto, há registros de que Long cometeu uma série de erros de tradução que modificaram completamente o tom da obra. Lembrando aqui, né, que os erros e a avaliação, né, de tradução considerados na visão de Gideon Toury, que nós utilizamos também como base teórica desse estudo, eles estão situados historicamente, né? Eles se modificam também ao longo do tempo, então, relativizando aqui também esse comentário, né? Então, há registros, né, de que esse tradutor inglês cometeu uma série de erros de tradução que modificaram completamente o tom da obra. Entre esses erros estavam discrepâncias estilísticas e omissões de trechos difíceis de traduzir. Uma das decisões tradutórias de Long foi a escolha de uma linguagem mais livresca, em que faltavam as particularidades da fala dos personagens e o próprio estilo do autor. Esta teria sido a tendência geral até o momento em que Constance Garnet começa a trabalhar na tradução de obras de Tchekhov em 1910. Durante meio século, graças às traduções de Garnet, os leitores ingleses conheceram o legado literário de Tchekhov. Aqui também a citação de uma resenha. Além disso, nessa época, tiveram início as publicações de ensaios biográficos, resenhas e artigos sobre o escritor,
e também a tradução de sua correspondência. Um dos mais bem-sucedidos prosadores dos anos 30 do século XX, Somerset Maugham, comentava que elogiar Chekhov na Inglaterra tinha se tornado sinal de bom gosto. Não gostar dele significa se declarar um filisteu, afirmava o prosador. Agora passamos ao slide 5. A obra de Chekhov é bastante extensa e abarca vários gêneros. Aqui trataremos apenas os contos curtos da década de 80, entre os quais selecionamos 2, Smert Chinovnica, de 1883, e Vanka, de 1888. Esses 2 contos de Chekhov, traduzidos para o português e o inglês, foram escolhidos por terem um elemento em comum, o fato de que as personagens elaboram, no caso de A Morte do Funcionário, apenas em pensamento, um problema que não consegue resolver, ou no caso de Vanka, apenas na escrita, um desejo de reviver os momentos afetivos do passado e que ele não consegue realizar. Eles falam, entretanto, de conflitos humanos diferentes, de personagens que têm idades diferentes, pertencem a classes sociais distintas, entre outros traços. O primeiro conto, de tom relativamente cômico, descreve o comportamento de Tchervikov e de Brijailov em uma ocorrência no teatro e o seu desdobramento nos dias seguintes. Tchervikov é um executor, um cargo do funcionário administrativo em uma repartição pública ou do oficial de justiça. O importante neste caso é que ele pertence ao baixo escalão do funcionalismo. Brijailov é um Statsky General, a 4ª categoria na tabela de cargos da administração pública, ou seja, se encontra no topo da pirâmide funcional. No Império Russo, os cargos civis correspondiam a 14 titulações que equivaliam às patentes militares. Então, ambos os personagens estão no teatro quando se inicia o conto. Tchervikov está maravilhado, porque o lugar do teatro é um lugar de destaque, né, para pessoas de condição mais elevada, e ele está ali extasiado pelo fato de estar naquele espaço, né? E, de repente, ele espirra, né, sobre a pessoa que está sentada na fileira à frente. E ele percebe que essa pessoa é o general, né? General, né, como tem o mesmo título do cargo militar, mas aí, no caso, o civil do funcionalismo, um funcionário do alto escalão. E, a partir daí, ele passa todo o conto insistindo em se desculpar pelo ocorrido, para apresentar-se como uma pessoa educada e digna de sua posição. Ele não consegue atingir seu objetivo, né? O general considera aquilo uma besteira e não chega a perdoá-lo, e isso amargura tanto o Tchervikov que ele vem a morrer subitamente. Já o segundo conto nos leva a ler a carta que Vanka, criança sujeita a todo tipo de violência física onde vive, escreve ao seu avô, contando as agruras por que passa, relembrando a vida na fazenda em que trabalha o avô e implorando ao avô que venha buscá-lo de volta. A carta parece não chegar ao seu destino e Vanka parece realizar seu desejo apenas em sonho. Ele escreve, né, no destinatário, ao vovô na aldeia. Este conto pode ser lido como uma reelaboração do gênero conto de Natal com final edificante, neste caso, com um final desesperançoso. Agora é o slide 6. Há mais de uma tradução dos contos para o português, né, desses 2 contos. Trabalhamos aqui, então, com a tradução de Tatiana Belink, publicada em Histórias Imortais, de 1959, pela editora Cultrix, com 36 contos. Essa coletânea foi reeditada pelo Círculo do Livro, em 1991. Tatiana Belink, embora menos estudada no Brasil, né, nos estudos de tradução brasileiros, do que pode Schneiderman, que é um tradutor, escritor mais conhecido, mas ela ocupa um lugar de destaque na dessa edição. Pode-se dizer que Chekhov foi o criador da verdadeira short story, o conto minúsculo no qual, em poucas pinceladas magistrais, soube pintar toda uma vida humana, a caudal da própria vida, elevando o pequenino conto a alturas épicas. E sobre a seleção e tradução dos contos, ela escreveu: dificuldades houve, diversas. A primeira dizia respeito à seleção. Entre mais de 500 contos, dos quais pelo menos um terço de verdadeiras obras-primas, como escolher apenas uns 30, como queria Edgar. Nesse caso, Edgar Cavalheiro, o editor. Depois vieram alguns problemas de ordem técnica.
Obrigada, Wagner. O Imagina. idioma russo, na sua construção, é bastante semelhante ao português, porém a linguagem dos personagens ferrovianos é peculiar e característica. Ela disse também que teve que adaptar algumas coisas e que algumas palavras russas ela preferiu manter pela peculiaridade. Dacha, Sba, Samovar, Mujik. Já Constance Garnet, ela reiteradamente é citada, né? Eu não vou ler aqui as citações por causa do tempo, como uma tradutora muito importante que revelou os autores russos para os falantes de língua inglesa, e ela vai ser citada por vários escritores importantes, né? Inclusive por Virginia Woolf. Para investigar os dois personagens dos contos escolhidos, conforme são representados pelos narradores, começamos pelos sentimentos expressos na linguagem de cada um. Slide 7. A proposta de análise do ponto de vista das normas linguístico-textuais de cada sistema literário a que pertencem. Nessa proposta, né? Eu estou saltando aqui uns pedaços, desculpe se ficar um pouco incoerente. Usamos a semântica do discurso de Martin e White, de 2005. Essa proposta de análise semântica nos permite identificar nos textos vocábulos ou grupo de vocábulos que expressam sentimentos individuais de afeto, institucionalizados de julgamento do comportamento, de apreciação estética das coisas e pessoas. Então, passamos para o trecho que está no slide, que são alguns excertos que nos mostram o elemento do julgamento, né? Observamos na análise comparativa que o narrador de A Morte de um Funcionário representa o funcionário Tchervikov majoritariamente como uma personagem que se julga e julga o comportamento de outros, enquanto o narrador de Vanka representa o menino Vanka como uma criança cujo comportamento é quase que puramente afetivo. Então, aí nós temos, né, nesse trechinho, o julgamento imperturbado, educado, incomodara, né? E vamos encontrar no inglês confused, polite, disturbed, e em russo o verbo skamfuzitsa, que é usado por Chekhov justamente em oposição a quando ele usa no começo, né? Não se perturba, não se confunde, não se atrapalha, né? E depois usa o se confunde, porque aí quando ele descobre que é um general, né? Ele fica todo atrapalhado e começa a pedir desculpas reiteradas vezes. Vamos passar então para o slide seguinte, que é um outro elemento, né, que nós observamos, sobre o léxico das emoções, né, os autores de um artigo russo comentam que, ao apresentar o mundo interior, né, Chekhov utiliza o procedimento da descrição do estado psicológico a partir do lado de fora, ou seja, descrevendo com a ajuda de verbos os movimentos e o comportamento geral do personagem. E nós temos observado como isso acontece, né, no russo e nas traduções. Então, nesse caso, põe-se na rua, o rolo de repente o general, o roxo de fúria, né? A solução dada por Tatiana Belink, então o rol e o roxo de fúria, né? Enquanto no inglês, né? Isso está expresso pelo turning purple and shaking all over. E no russo também vai ter o Yeld, né, para o rol, Garknu, Passinyevshi e Zatriashia. Então, a Tatiana Belink reúne, né, os dois verbos em um só, nesse roxo de fúria, né, e apresenta os substantivos em lugar dos verbos, né. E o último, que é... Isso, agora eu já fecho, Wagner, obrigada. Talvez eu passe uns 30 segundinhos. Além disso, foi interessante observar que a tradutora inglesa tende a expressar esses movimentos ou comportamentos qualificando os verbos com advérbios, enquanto a brasileira tende a escolher nomes abstratos equivalentes aos verbos e qualificá-los com adjetivos, né? Aí um exemplo do Vanka. Vanka soltou um suspiro convulsivo e novamente fixou os olhos na janela. Vanka sighed convulsively and again stares at the window. E Vanka sudarajna vzdarnu e опять уставился на окно. Então,
esses elementos, né, essas diferenças, essas mudanças, ou shifts, segundo o Turi, é que nós vamos observar e, continuando o estudo dessas traduções, esperamos trazer para vocês resultados a respeito dessa análise no próximo encontro. Obrigada. Muito bom, Denise, parabéns, excelente fala. Excelente. Obrigada, Vera. Tudo bem, depois a gente tem muito o que discutir, né? Então vamos agora para a última apresentação, né? Encerrando então agora com Augusto de Campos, aqui com a Raquel Bernardes Campos. Bem-vinda, Raquel. Obrigada, Wagner. Bom, deixa eu compartilhar com vocês aqui uma... Só um minutinho. Peraí. Ai, meu Deus. Não estou conseguindo. Vou tentar aqui. A Andréa sempre orienta, Raquel, que a gente mantenha, se tiver aberto e não minimizado, em geral dá certo. Né? Ele tem que estar, não pode estar minimizado. Dá uma olhada. Preciso aceder. Só um minutinho, peço desculpa. Imagine. Qualquer coisa você pode mandar para a gente também o arquivo. Tá bom. Eu não estou conseguindo. Bom, gente, eu estou realmente com problemas aqui, eu acho que é no meu computador mesmo. Eu tinha preparado uns slides, de qualquer forma, eu vou ler tudo para vocês, tá? Hoje eu falo sobre Augusto de Campos, a tradução arte da poesia anglo-saxônica, é deste livrinho aqui. Este livro foi publicado no ano passado, pela Galileu Edições, e o Augusto de Campos tem publicado muitas edições nesse formato de livro, né, que é uma coisa até mais rápida, ele produz e logo é lançado. Então, hoje eu quero compartilhar algumas reflexões sobre as traduções desse livro, né, da poesia anglo-saxônica. Eu começo aqui com vocês. Então, no prefácio desse livrinho, o Augusto começa o texto ressaltando a fundamental contribuição de William Shakespeare, que tem o seu nome, inclusive, incorporado, né, no título do livro, as contribuições do William Shakespeare para a poesia mundial. Então, ele diz, a poesia anglo-saxônica sempre teve altos momentos. Um desses pináculos nos vem da Renascença e de William Shakespeare, é óbvio, de quem ofereço apenas um buquê do extraordinário florilégio poético. Augusto de Campos, mais conhecido por sua obra relacionada ao concretismo, movimento que inaugurou no Brasil junto a Haroldo de Campos e a Décio Pinhatari, também tem uma rica produção tradutória, através da qual explorou poetas de diferentes períodos, nacionalidades e estilos. Podemos citar aqui brevemente Mayakovsky, Borges, Rilke, Emily Dickinson e outros nomes também da poesia anglo-saxônica. Como poeta concreto, teórica e poeticamente, a sua produção sempre esteve relacionada à construção de um outro paideuma, né, e aí eu dialogo com a outra fala de hoje, porque essa paideuma é uma palavra, né, que foi muito usada pelo grupo nos manifestos da década de 50 e que é retirada do Ezra Pound. Ou seja, o que significa isso, né? Essa construção de um novo diálogo com o passado, priorizando referências poéticas e literárias inventivas, desafiadoras, e que foram, em muitos momentos, silenciadas ou rejeitadas pela crítica de caráter oficial. Esta, portanto, seria uma maneira de desafiar a tradição canônica ao buscar referências menos aclamadas e, ao mesmo tempo, é uma maneira de estabelecer um novo olhar sobre o passado. Então, isso é uma palavrinha bem importante para o projeto, né, poético do Augusto. Assim, a escolha de Shakespeare pode aparecer, a princípio, dentro de uma obviedade que não se espera do grupo Noigandres e especial de Augusto de Campos. No entanto, é válido enfatizar que o diálogo com o passado também busca suas diferentes perspectivas através da operação tradutória, isto é, ao traduzir Shakespeare,
Embora este já tenha atingido há tempos o estatuto de clássico, de canônico, Augusto de Campos procura recriar ou transcriar os seus poemas, de modo a tentar reproduzir em língua portuguesa a mesma estrutura rítmica dos poemas em inglês, transpondo jogos de linguagem, sons e metáforas, sem deixar que a preocupação semântica, né, meramente conteudística, retire o potencial criativo e poético do texto. Quando Augusto traduz a famosa passagem de Hamlet, to be or not to be, ele a reformula, de tal maneira que mantém em língua portuguesa o trabalho minucioso com a linguagem, fazendo com que a própria materialidade do signo possa se destacar. Então, aqui eu leio para vocês um trecho dessa tradução. Ser ou não ser, eis a questão. Acaso é mais nobre sofrer em pensamento os açoites e as setas do destino, ou afrontar de uma vez um mar de males e opor-lhes um final? Morrer, dormir, nada mais. Aqui, o mar de males, inclusive faz aparecer em português uma aliteração que em inglês não existe. Em inglês está Sea of Troubles. Entretanto, Augusto não deixa de ser fiel à estrutura sonora do poema, pois nele, Shakespeare utiliza outra aliteração essencial aos 4 primeiros versos, que é a consoante plosiva T. Então, nos primeiros versos desse trecho do Hamlet, está to be or not to be, that is the question, whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles. Então, na tradução, ao invés de seguir com o som da consoante plosiva linguodental T, o poeta se encaminha à exploração do som anasalado da bilabial M e da alveolar N. Alguns exemplos estão em: é mais nobre sofrer em pensamento, destino, afrontar um mar de males, um final, morrer, dormir, nada mais. Então, assim, para além da fidelidade semântica, observa-se que é importante para Augusto de Campos que outras relações rítmicas do poema sejam mantidas e incorporadas à tradução, ainda que sob outros aspectos. Porém, como foi dito no início, na formulação de um novo paideuma para a poesia brasileira, outros poetas menos considerados pela crítica, ou mesmo desconhecidos do público geral, devem também ter sua obra valorizada. Assim, além de Shakespeare, Augusto de Campos traduz neste livro poetas menos conhecidos, como Robert Herrick, que viveu de 1591 a 1674, e George Herbert, que viveu de 1593 a 1633. Os poemas Upon His Departure Hence, de Herrick, na tradução ficou Sobre a Sua Última Partida, e Easter Wings, de George Herbert, ficou na tradução Asas de Páscoa. Esses dois poemas se destacam por conterem em suas estruturas elementos visuais que foram mantidos na tradução. Uma das dificuldades iniciais da tradução de um poema ou de um texto criativo é justamente a tradução da chamada informação estética, né? Em seu texto, da tradução como criação e como crítica, Haroldo de Campos resgata de Max Benz uma definição a respeito dos 3 tipos de informação de uma língua, que seria a informação documentária, a informação semântica e a informação estética. Não vou ler essa citação para tentar encurtar um pouquinho o meu tempo. O que Haroldo de Campos passa a chamar, portanto, de transcriação, diz respeito à transposição da informação estética de uma língua para outra. Não é apenas uma tradução focada, então, no conteúdo, na informação semântica, mas sim uma tradução que seja capaz de criar, inclusive, um novo objeto estético, ainda que em profunda relação com o original. Em entrevista à revista do Instituto Humanitas Unicinos, em 2008, Augusto afirma que o tradutor precisa se aprofundar no texto traduzido, adquirir a sua persona, criar um diálogo medular com ele, captar a sua alma. Mas sem forma, não faz nada que preste. Então, embora Haroldo e Augusto chamem essa operação tradutória de diferentes nomes, elas essencialmente significam a mesma coisa. Abre aspas,
Entendo por tradução-arte o mesmo que Haroldo chamou de transcriação, uma tradução que não se limite ao literal, mas recupere os achados artísticos do original e se transforme num belo poema em português, e não num arremedo canhestro. É possível, sim, ser fiel aos experimentos do poema original sem trair seu conteúdo, mas isso exige duas condições básicas: a técnica artística, que é, segundo Pound, o teste da sinceridade, pois, como ele acentua, se uma obra não merece boa técnica, é porque lhe falta merecimento. E o outro ponto é a identificação emocional com o texto de origem. Então, além das dificuldades inerentes à operação tradutória, uma das diferenças significativas entre a língua inglesa e a portuguesa é que o inglês é muito mais conciso, monossilábico. O poder de síntese do poema, portanto, ocorre com maior naturalidade. A tendência é que os poemas em português ganhem mais sílabas e mais palavras ao serem traduzidos. Augusto de Campos, no entanto, procurou manter a forma original do poema, ao traduzi-lo, incluindo o uso de monossílabos como fim, min, e mal. Como eu estou sem os slides, eu vou mostrar para vocês brevemente. Este é o poema do qual eu estou falando, sobre a sua última partida. Só para vocês verem, pelo menos, aqui a estética, né, a estrutura visual desse poema. Então, para manter, né, a forma original, ele inclui monossílabos como fim, min, e mal. E outra preocupação, além da síntese, foi em manter o esquema de rimas proposto por Herrick. Cada estrofe possui 3 versos, com uma ou 2 palavras, e cada estrofe possui uma mesma rima que aparece ao final de cada verso. Assim, algumas das dificuldades ao se traduzir o poema seriam conseguir conservar o sentido, ou seja, o campo semântico do qual trata o texto, manter a forma poética, sendo fiel à sua estrutura visual, com o mesmo poder de síntese do texto original, e traduzir o ritmo do poema, mantendo o mesmo fluxo de rimas e de sonoridades. Então, eu vou ler rapidamente para vocês esse poema que é bem curtinho, em inglês e em português. Thus I pass by and die, as one unknown and gone. I made a shade and laid. I'm with grave. There have my cave. Where tell I dwell. Farewell. E aqui o poema em português. Assim é o fim de mim, algum nenhum. Sinal do mal mortal, na cova nova a prova, decaído, caído, ido. Então, o Augusto, na sua tradução arte, se propõe a pensar nesses 3 âmbitos do poema, ao traduzir a sua verbivocovisualidade, né, essa palavra que os concretistas retiraram do James Joyce, e que une tanto o aspecto verbal de um poema, quanto os aspectos visual e vocal. Nesse poema, todos os versos possuem no máximo 2 palavras, assim como 2 sílabas poéticas. A única exceção da tradução é a palavra decaído, na estrofe final. No poema em inglês, a repetição sonora de tell, dwell e farewell indicam uma despedida. Seria uma espécie de autodespedida, pois o eu poético reconhece, desde o início do texto, o seu fim. E também é uma despedida do poema, que acaba logo em seguida. Para manter não apenas as rimas, quanto a ideia de despedida, Augusto de Campos vai além do próprio Herrick e incorpora uma mesma palavra nos 3 versos finais, que vai se decompondo e assim vai se despedindo. O ido aparece primeiro em decaído, palavra que escapa da síntese do poema em inglês, mas ao mesmo tempo consegue capturar o seu sentido, e depois reaparece em caído, quando vai se decompondo. Assim como o próprio eu poético se decompõe em imagens fúnebres, até por fim chegar ao verso final, ido, ao mesmo tempo, ao tempo passado em que ele deixa, inclusive, de existir. Então, este farewell, em inglês, este adeus, se transforma no passado de alguém que não está mais ali, alguém decaído, caído, ido, né, que de fato nem mais existe. Já o outro poema que eu analiso, do George Herbert, eu vou mostrar para vocês novamente, só para vocês terem uma ideia da visualidade, dos aspectos visuais deste poema.
O Easter Wings possui uma cadência particular, uma estrutura sanfonada ou pendular, ou seja, a quantidade de palavras se modifica em cada verso, diminuindo e aumentando sucessivas vezes, de modo que o seu formato se movimente no decorrer do texto. O próprio título do poema, Asas de Páscoa, já indica um movimento de voo, um bater de asas que aparece visualmente na estrutura textual. O eu poético anuncia o seu próprio voo e pede orientação divina. Este voo pode conter tanto a esperança de se encontrar com Deus, quanto o desejo de voar para longe da tristeza que habita a sua vida na terra. É tanto um grito de socorro, quanto um possível desejo. Na primeira estrofe da tradução, o mesmo esquema de rimas foi mantido, inclusive com a sonoridade semelhante de fame and became, com bem e sem. O poema em português, no entanto, consegue ser ainda mais sintético que em inglês, com a redução no centro da estrofe a uma só palavra, saída. Esta aqui, deixa eu ver se está em português, uma só palavra, saída, no centro da estrofe. O voo, afinal de contas, está sendo encarado como uma saída, como um caminho melhor a ser seguido, ou mesmo como uma fuga dos problemas terrenos. A palavra anterior, entretanto, que aparece no poema, é a preposição sem, que indica a própria queda do homem que está sem saída. Queda e voo aqui se contrapõem poética e visualmente. Enquanto na queda as palavras do poema diminuem até ficarem sem saída, no voo elas retomam e criam um novo fôlego ao poema. Então, os próximos versos, depois da palavra saída, são versos maiores, em que o poema se estende mais, depois ele se reduz novamente e se estende até o fim. Então, o movimento do poema é de queda e de voo, de esperança e desilusão. E isto, né, estes movimentos encontram sua correspondência visual na própria forma do texto. Ao traduzir, portanto, esses dois poemas específicos que têm componentes visuais, é preciso também que se pense nesses componentes para que a tradução arte ou a transcriação seja feita com sucesso. A segunda estrofe possui a mesma estrutura visual da primeira, e como antes, Augusto de Campos, com o poder de uma poética concisa, reduz a uma palavra, assim, esta é a palavra, o que Herbert expressa com duas, with thee. A palavra assim também aparece na primeira estrofe, no mesmo ponto, seguindo o formato do poema original, no qual a expressão with thee também se repete. É importante ao poeta que as relações, tanto sonoras quanto anafóricas, encontrem espaço no poema traduzido. Augusto de Campos retoma, com seu livro Entre Shakespeares, não apenas traduções anteriormente publicadas, como também apresenta algumas inéditas. E o resgate de poetas anglo-saxões do século XVII permite ao leitor brasileiro se familiarizar em língua portuguesa com diferentes poéticas e estilos, de maneira que eles não pareçam antigos e ultrapassados, mas sim atuais, capazes de estabelecer um diálogo profícuo com o momento presente. Este é o grande objetivo da tradução arte, permitir ao leitor a apreciação de um poema na transcriação de sua informação estética e não apenas semântica. É isso, muito obrigada. Muito bem, Raquel, excelente. Aqui, inclusive, o teu texto também tem um certo sentido poético aqui, né? Se incorporou bem mesmo, aqui os irmãos Campos. Excelente. Muito bem. Eu acho que a Raquel é parente dos Campos, né? Eu já incorporou. assisti um curso com ela, na Casa das Rosas. Pois é, sou neta do Augusto. Então, alguma coisa dele eu incorporo às vezes. Que legal, fantástico, fantástico. Alguma coisa derridiana aqui no final, inclusive. Muito, muito bom, excelente. Bem, não, e a gente foi de Pound, né, teve com o Guilherme, né, agora encerrando aqui com o Augusto de Campos, né, faz muito sentido. Bem, vocês podem se inscrever, enquanto vocês se inscrevem, eu já vou fazer uma pergunta aqui também para a Cecília. Eu anotei algumas coisas, depois se tiver tempo eu pergunto também para o Guilherme.
Mas para Cecília, eu achei muito interessante isso, Cecília, do Spanglês, né, o Spanglish, né, essa questão, e nessa tradução para algo que seria quase como que um portunhol, nessa mistura entre um português e espanhol, né, claro, não é um portunhol, porque portunhol a gente chama, seria outra coisa, né, mas o que eu estava pensando aqui, inclusive quando você colocou um texto muito interessante aqui do There's Always a Telling a Tale, né, falando dessa questão de questões de narrativa, só que pensando no texto traduzido, né, de narratologia, né, na verdade narrativa não, de narratologia, mas pensando no texto traduzido. E eu estava pensando aqui, como que funciona isso que você falou, inclusive no final da sua fala, que o que você está trabalhando mais ainda com a questão do leitor, da recepção do leitor, né, nisso no texto traduzido, né, foi mais ou menos o que eu entendi da tua fala. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse um pouquinho mais essa questão do efeito, porque o efeito de um texto nesse Spanglês, como você denominou, isso, nesse português com espanhol, parece que o efeito ele fica diferente. Como que isso é pensado no teu trabalho, né, na tua dissertação, pensando, né, em questões de narratologia, de leitor implícito, como que você trabalha, assim, com isso? Então, eu não tô, pelo menos por enquanto, olhando tanto, assim, para recepção, digamos assim, no mundo real, assim, efeitos. Do leitor implícito, né? O que eu tô pensando é no leitor implícito, nesse sentido, assim, do que a gente, a partir do texto, né, entende aonde ele quer chegar. Eu não dei o passo, assim, de onde ele chega de fato, digamos assim, né, então, e aí o que eu tô pensando é nesses termos, assim, do quanto que se espera que entenda, mas nesse sentido, assim, né, nesse viés das línguas, né, então se espera que entenda o texto todo, ou se espera que seja um texto que talvez não seja todo entendido mesmo, então, por enquanto, eu estou indo por aí, eu não sei se Mas isso... eu não, assim, só para finalizar, que a minha pergunta seria se essa teoria, quando você usa todo esse arsenal teórico que você utiliza, isso para você, parece que isso se encaixa também pensando nessa questão de espanhol e inglês, porque você não está trazendo aqui um texto traduzido do inglês para o português ou do espanhol para o português. Uhum. Uma coisa louca aqui, tanto por isso que eu quis perguntar para você, que eu achei uma coisa assim bem louca mesmo, né, que é um espanhol com inglês, e isso tem um efeito, o fato de usar o espanhol ali com o inglês gera um efeito para esse leitor que tá lendo ali, né, e quando você traduz, e o inglês passa para o português, o espanhol é mantido, essa questão desse efeito, como que isso é problematizado por você no teu trabalho? Seria mais ou menos nesse sentido. Pois esse efeito, assim, tu diz, assim, para o leitor médio do mercado americano e o leitor médio do mercado brasileiro, não sei se eu entendo bem o que tu quer dizer. Ou inclusive para o tradutor mesmo, para o próprio tradutor, nesse trabalho de tradução, como manter, porque quando o tradutor está pensando num efeito que o texto tem, que esse texto original tem, e nessa manutenção. Uhum. É aquilo como se a gente pensasse na língua pura, naquela língua, né, pura que o Benjamin traz, né, assim, como fazer isso como uma língua pura nessa questão de algo que é em espanhol e inglês, e uma coisa que depois vira português e inglês. Não sei se isso entrou. Sim, por enquanto não fui muito por aí ainda, assim, mas acho que é uma coisa a se pensar, né, do que eu vejo, assim, o efeito que se quis manter, assim, no geral, seria esse estranhamento, assim, de não ser, assim, pensando que talvez um leitor do inglês abrisse o livro pensando que seria um livro em inglês e não seria todo em inglês, assim, e aí manter esse estranhamento para o leitor brasileiro, mas trazendo esses recursos outros, assim, né, das notas e do glossário. Exato. Mas, enfim, não fui tanto ainda nesse sentido, assim, de efeito de recepção mesmo. Não, Assim. é um questionamento, é algo que eu pensei, assim, porque também parece que isso, para mim, quando isso é colocado, né, nos Estados Unidos, por exemplo, isso é colocado, parece que isso gera um efeito, não sei se a gente consegue manter isso assim, no Brasil, mas foi só, assim, uma coisa que me veio à cabeça, eu queria saber também se você estava pensando nesse sentido. Não, e tem toda a questão da nossa relação com o espanhol. E Exato, exatamente, que não é a relação do...
Eu queria entrar na discussão, se a Andréia Por me favor, Lilian, permite. à vontade. Cecília, porque às vezes a gente também tem que ver um pouquinho do perfil desse tradutor. Uhum. Se esse tradutor ele é da esfera acadêmica, ele vai, a gente chama de consulente, né, aquele leitor lá da lexicografia, para quem ele vai direcionar essa leitura. A editora também, ela diz muito, né, se é uma editora também universitária, ou uma editora que tem um público mais universitário, né, a gente tem perfis de edição, de editoras, perfil de tradutor, aí seria bom você também fazer uma pesquisa em relação a isso, entendeu? Levantar esses perfis de editora e tradutor, e, por exemplo, do universo também acadêmico, porque, de alguma forma, ele já fecha, né, o seu consulente, né, o seu público, o seu leitor. Porque quando a gente não tem muito claro de onde vai, porque quando a gente traduz, né, a gente como tradutor traduz, já tem um perfil, já sabe mais ou menos para quem vai, né, quando a gente percebe uma editora que quer mais, por exemplo, best-seller, essa coisa, quer mais divulgar, quer mais massificar, a gente tem essa noção. Eu percebo, pela complexidade, né, do texto, que eu achei muito interessante também, trazer o estranhamento é muito claro. Por exemplo, lá que você deu o exemplo, estava "Oh God", né, no texto. Só que lá na nota, tá, oh meu Deus, o meu saiu de onde, né? De onde está esse meu? Porque não está lá, não está no texto, né, de partida. Aí, no texto, na nota, ela coloca meu, acrescenta mais uma palavra. Então, a gente tem que ver para quem realmente está. É só uma explicação ou é a tradução mesmo? É só para uma explicação, como a gente fala, oh, meu Deus, aqui, né, no Brasil. Então, são questões assim, para a gente ver, levantar esse perfil. Aí tem textos maravilhosos sobre o perfil do tradutor, né? Até a Marielene tem um texto, o perfil do tradutor muito bom, né, que ela traça esse perfil, ela levanta a partir de Berman, a partir de Pin, vários outros, o Venuti também. Então, levantar essas questões, quem é esse tradutor, né, o seu lugar de fala, o seu espaço, isso dá um direcionamento no trabalho. Uhum. Talvez até falha minha, assim, de que só joguei o nome da tradutora, né, achando que, sei lá, bastava, né, mas enfim, é da Natália Borges Polesso, que é uma autora aqui do Rio Grande do Sul, mas enfim, com bastante circulação nacional, publicada pela companhia e tal, mas que tem também uma formação acadêmica, assim, doutorado, pós-doutorado e tal. Acho que não em tradução, assim, acho que agora não tenho bem certeza, mas, enfim, então tem essas questões, assim, ela tem tanto a formação da escrita, assim, essa coisa criativa, quanto uma formação também mais acadêmica, né? Acho que era isso. Obrigado, Cecília. Não, foi tão interessante. Isso, nos 2 dias foi o único que trouxe, assim, isso de algo em inglês, espanhol, então é por isso que gerou esse questionamento, assim, mas são perguntas que realmente assim, não são complexas de responder, assim, né, mas que gerou toda essa... Mas agradeço pelas questões, sim. Imagine, que é isso. Depois, aqui, então, vamos para a Andréia, que ela quer fazer uma pergunta para a Tânia. Isso. Eu fui na onda, você falou na Cecília, eu escrevi Cecília. Falho. Tânia, eu gostei muito do teu trabalho, né, com um trocadilho. Isso é algo que aparece muito, né, em Francisco de Quevedo e Villegas também, né, no século XVI, XVII, e algo que a gente sabe que é bem complicado na tradução, né, os trocadilhos, né. Eu queria ver se você comentava um pouquinho mais, né, a respeito dos trocadilhos, né, alguma outra questão dessas que você já mencionou no teu trabalho, mas queria ver se você tem outras questões a respeito de trocadilhos também para comentar.
essa questão dos trocadilhos, para mim, foi a questão mais desafiadora mesmo, né, na tradução, né, e aparecem ainda alguns outros trocadilhos, algumas outras coisas, né, eu fiz uma seleção ali do que eu tinha de mais interessante ali, né, mas muitas vezes a possibilidade de fazer propriamente o trocadilho fica mais difícil, e a gente acaba tendo que colocar, por exemplo, uma diferença de ortografia ou alguma coisa na palavra, né? Porque muitas palavras não são só trocadilhos, né? Muitas são também palavras escritas como se fala, né? Por exemplo, home, ela escreve com H-U-O-M, né? Então, elas vão mudando a forma de escrita das palavras conforme uma determinada pronúncia. Então, está muito ligada à questão da oralidade, né? Os trocadilhos são as partes que o Smollett coloca como engraçadas, né? Também algumas formas de trocar ali, fazer as confusões, né? Fazer confusões ali com muitas vezes também provérbios, algumas coisas que elas trocam, provérbio, mas que essas coisas, assim, ainda estão no meu momento de revisão, assim, que eu ainda preciso pensar um pouco mais, porque essas cartas vão ser bem revisadas, essa é uma primeira versão, né, ainda, inclusive meus orientadores nem fizeram uma revisão ainda, a gente não conversou ainda sobre essa primeira versão, porque ela ainda está em andamento, né, eu ainda estou fazendo, então, quando eu terminar propriamente essa primeira versão, a gente vai discutir mais especificamente essas cartas para trazer, tentar modificar outros trocadilhos que aparecem, né, algumas coisas que aparecem ali, que cada trocadilho desse eu acabo ficando pensando assim, às vezes a tarde toda para descobrir o que significa, né, porque muitas vezes as cartas são enigmáticas, assim, se aparece lá algumas coisas que a gente não consegue entender direito, né? Como aquele do Turkish Shell, aquilo me demorou a tarde inteira para descobrir, né? Então, porque era uma coisa bem esquisita que aparecia no texto, né? Então, é um trabalho meio de decifração desses trocadilhos, né? Não sei se Sim, respondi. eu respondeu sim, eu imagino também que alguns acabam se perdendo, né? Sim, Pela sim, impossibilidade, né? sim. Mas é algo super complicado, realmente. É, Obrigada pela tua resposta. imagino. Obrigado, Tânia. Obrigado, Andrea. Lilian, por favor. Acho que teu microfone. Agora sim. Eu queria perguntar para Raquel. Raquel, quando a gente pensa nos irmãos Campos, né? Toda a produção, né? Como você trouxe no título do seu trabalho, essa tradução arte, né? O que a gente vê de mais artístico nas traduções, arte visual, arte sonora, né? De todos os tipos que a gente vê quando a gente vê um poema, e a arte da explicação, né, da crítica em cima do seu próprio trabalho. Como você vê, como você percebe essa recepção de fora, por exemplo, dos irmãos Campos, fora do Brasil? A gente sabe que no Brasil ainda está se consolidando, mas ganhando espaço no internacional, né, no espaço internacional. Como você vê esse caminho? Obrigada pela pergunta, Lilian. Então, eu acho que é um caminho que tem se solidificado bastante, e dá para ver isso também pelas traduções que tem, especialmente em inglês, em francês e em espanhol também. Tem grandes tradutores, tanto do Haroldo quanto do Augusto de Campos. O Décio Pinhatari ainda foi menos traduzido, e eu acho que também é menos conhecido no Brasil, infelizmente, né, porque ele também é super importante, enfim. Mas eu vejo que a recepção da obra, especialmente da obra do Augusto, né, que ainda está vivo, eu acho que tem se consolidado, e em 2017 ele ganhou um prêmio importante na Hungria, que é uma espécie de prêmio Nobel para a poesia. Enfim, e ele geralmente detesta
prêmios e não gosta de nada disso, mas, segundo ele, esse prêmio, Janus Pallonius, agora eu não me lembro o nome certinho, mas é um prêmio importante para ele, porque é uma premiação que, assim, premiava poetas inventivos, né, então ele acabou aceitando o prêmio, foi até lá, até a Hungria, para receber esse prêmio, então, assim, isso é uma pequena amostra, né, de que também existe esse reconhecimento internacional, às vezes em lugares, né, que não se espera, mas numa Bienal, eu acho que nos anos 2000, na Bienal de Lyon, na França, também ele foi homenageado, então isso, através tanto da tradução, de importantes tradutores internacionais, tem o Jacques Dongui, que é o tradutor em francês do Augusto, em espanhol é o Gonçalo Aguilar, o argentino, que traduziu boa parte da obra do Augusto, que escreveu um livro super importante sobre a poesia concreta brasileira. Isso dá para ver que é engraçado, é um argentino que escreveu hoje a maior referência bibliográfica que a gente tem sobre a poesia concreta brasileira, né, então, isso, às vezes, até esse paradoxo de que talvez tenha sido melhor recebida fora do país, e aqui tenha acontecido um certo delay, mas de algum modo isso está sendo revertido, e eu acho que alguns prêmios, né, a medalha de honra ao mérito que ele recebeu, que o governo brasileiro já tenta dar há muitos anos, mas ele só aceitou receber no governo Dilma, e por questões políticas, né, então, isso já são sinais de um reconhecimento. E orgulho, né? Orgulho para nós brasileiros. Eu sou suspeita para falar, mas eu sinto, eu compartilho. Perfeito. Aqui eu vou perguntar agora para o Guilherme, depois a Lilian tem mais uma pergunta. Aqui, Guilherme, eu queria perguntar para você, porque o teu trabalho traz toda essa inventiva do Ezra Pound, né, que é quase como ponto de partida no século XX, né, dessas vias criativas de tradução, né, a gente sempre comenta, né, em disciplinas de teoria da tradução, e eu queria daí tentar fazer um caminho oposto. Como que no teu trabalho entra, por exemplo, aqui no Brasil, o pensamento dos irmãos Campos, seja com Augusto e o Haroldo, como que entra, inclusive, o pensamento de tradução de um poeta como Guilherme Gontijo, que também tem uma via, que é teu orientador e que tem uma via extremamente criativa, né, vide as Folhas de Capim, agora que saíram há pouco tempo, né, Então, como que entram esses autores, né, que vieram posteriormente ao Pound, né, no teu trabalho? Maravilha. Para mim, o trabalho do Augusto, do Haroldo, do Décio, é o paradigma dessa tradução chamada tradução criativa, né? É nosso ponto de partida realmente para pensar, especialmente quando a gente traça um paralelo com as traduções de poesia mais próximas de nós, por exemplo, as traduções que são feitas em Portugal ou mesmo em países de língua espanhola. Geralmente, quando a gente coteja esse tipo de tradução, a gente vai ver que eles se apegam bastante ao conteúdo, muitas vezes. É difícil a gente encontrar um paralelo próximo a esse do período concretista no Brasil. Eu acho que foi muito rico as discussões que eles trouxeram, e eu acho que, assim, nos países ao nosso cerco, né, seja de língua espanhola ou mesmo portuguesa, eu acho que não tem um exemplo tão forte quanto o deles, né? E desde então, eu acho que vários discípulos perseguiram essa trilha, né? Enfim, você citou aí o caso do Guilherme Gontijo, sem dúvida um deles. Vejo muito, muito importante o pensamento do Paulo Henriques Brito, também partindo desse paradigma, e como eles entram no meu trabalho, acho que uma coisa que o Brito fala, que eu julgo bastante importante, é perseguir a ilusão do original. Eu acho que a minha ambição como tradutor é que aquele leitor que não possa ler o original em inglês, ao ler minha tradução, ele possa dizer que leu Ezra Pound. Para mim, essa é a grande ambição, que a minha tradução represente essa ilusão do original, né? E aí, claro, diante de um leitor bilíngue, que possa ler inglês, que ele possa enxergar a reprodução dos efeitos estéticos mais importantes do original na minha tradução. Também essa é a minha ambição.
E aí é por onde entra o pensamento do Guilherme Gontijo, de uma prática tradutória. Eu acho que a gente tem uma série de reflexões teóricas sobre tradução, acho que o Haroldo é a figura mais importante, assim, de pensar uma teoria da tradução de poesia, né? Acho que se deteve muito mais do que os outros, mesmo Augusto. E aí eu pensar a partir dessa prática, porque, muito embora eu possa perseguir esses valores de tradução, eu acho que cada poema vai demandar uma solução bastante particular, sabe? E pensando especificamente no Ezra Pound, um poeta que trabalha com diferentes tradições, né, de poesia, diferentes formas poéticas, diferentes metros e ritmos, eu não posso bater o martelo e dizer que o meu projeto tradutório é um só. Eu tenho que ir, né, de poema a poema, tentando perseguir uma solução particular. E, nesse sentido, acho que o que o Guilherme Gontijo fala no prefácio, no pós-fácio, na verdade, a tradução dele do Propércio, né, ele cunha o termo diversão tradutória, porque ele vê aí na palavra diversão, ele resgata o sentido do termo latino de divergência, né, diversão enquanto divergência. E aí que ele chega à conclusão que essa divergência, ou seja, essa mudança, é uma condição sine qua non da tradução, ou seja, toda tradução vai oferecer uma divergência, uma mudança. Não sendo assim, não será tradução, né? Então, eu acho que é o equilíbrio que o tradutor persegue dentro dessa divergência, dessa diferença, como é que eu respondo ao original. São coisas difíceis da gente dizer de uma forma muito geral, fica mais fácil, assim, num contexto de um poema específico como esse, eu trazer as dificuldades e soluções que eu apresento dentro da minha tradução. Com certeza, né? O nosso trabalho está justamente nisso, né? Essa dificuldade que faz com que a gente esteja aqui num congresso, né? Discutindo, né? Essas soluções. Perfeito, Guilherme, excelente, muito obrigado. Obrigado. Lilian? Bom, eu queria falar com a Denise e a Célia, e quando elas mostraram a tradução lá, né, em português, depois em inglês, e depois estava o texto de partida em russo, Denise, eu queria saber se o inglês, ele é só você está traduzindo para o inglês, ou ele é só a sua leitura? Porque quando eu assisti a aula com o professor Bertoldo Zilli, né, que estava traduzindo o Grande Sertão Veredas agora, né, ele traduziu Os Sertões, do Cruz da Cunha, para o alemão, e agora estava traduzindo o Grande Sertão Veredas. Não sei se ele já terminou, mas ele estava no caminho. Aí, ele, mostrando o projeto dele, ele dizia assim, em francês está assim, em espanhol está assim, em italiano está assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e eu vou deixar, a primeira versão do alemão está assim, e eu quero assim. Então, ele tinha como parâmetro, sabe, as outras traduções, e ele diz que isso é um trabalho muito delicado, que geralmente os tradutores não fazem, não demonstram que eles leram as outras traduções, né, das outras línguas, e ele faz, e ele acha válido, porque, né, aí eu queria saber do trabalho de vocês, em relação ao inglês. Obrigada, Lilian, pela pergunta. Eu vou pedir licença à Célia para responder. Pode ser, Célia. Nosso objetivo, né, na verdade, eu sou tradutora de Tchekhov, tenho traduções publicadas dele, mas o nosso objetivo nesse trabalho é mesmo de estudo das traduções e de tentativa de compreender certas regularidades, né, se houver, né, nas maneiras, né, com que esses textos estão transmitindo aquelas ideias, exatamente assim, nessa comunicação, estava nos preocupando a questão dos personagens, né? Então, não estamos pensando em traduzir esses contos, né, nem para o inglês, nem para o português, né? Só análise. Isso, e a ideia inicial, porque na verdade é uma continuação do trabalho que nós fizemos no pós-doutorado, né,
que a ideia era, enfim, sendo o Chekhov um autor tão reconhecido, um autor tão importante, um autor que tem sido, que muitos escritores brasileiros, né, citam e se dizem, de alguma forma, herdeiro dele, como que as várias traduções existentes, como os vários textos, né, porque como ele disse ali no comecinho da tradução para a França, os contos curtos, principalmente, nós temos muitas traduções no Brasil, traduções de tradutores diferentes, em épocas diferentes, né? Inclusive traduções de um mesmo tradutor, como é o caso do Boris Schneiderman, com modificações ao longo do tempo, né? Ele tem também uma coletânea, mais ou menos dessa época, da coletânea da Tatiana Belin, final da década de 50, e que ele foi modificando, né, ao longo nas edições seguintes, né, até a última agora que sai pela 34. Então, a nossa ideia era investigar um pouco isso, né, como que um autor traduzido, como que forma essa imagem desse autor, né, no país de chegada, né, no país de divulgação dessa tradução, com textos diferentes, né? Então, a ideia é identificar essas diferenças e registrar, categorizar, para entender melhor, né, de que forma essas soluções, essas opções afetam alguns elementos que têm sido observados pela crítica ao longo do tempo nos ambientes culturais das três línguas. Então, a tradução, traduzir os textos, né, esses contos, não é nosso objetivo. Tá bom, entendi. O importante, né, eu acho que pouca gente fala sobre isso, mas as traduções, ela formou nossos escritores, né? Sem dúvida. A tradução traz uma formação, né? Que nem todo mundo lê na língua original, a gente pensa assim no Machado de Assis, que lia em várias línguas, mas outros autores foram formados pela tradução, né? A tradução, esse circuito da tradução no Brasil, ela, por exemplo, esse seu estudo, né, em vários estudos que a gente faz de análise, é uma forma de, mais ou menos, prever o que está depois, o que vem depois, né? Essa formação desses novos escritores, a formação de novos leitores, e que a tradução está aí no meio, né? Circulando junto com a produção nacional. Sem dúvida, inclusive dá visibilidade, né, a esses tradutores e a esses textos, porque nós estamos lendo e nossos escritores e nossa intelectualidade, né, estão lendo os textos desses tradutores, né, não estão lendo as palavras do texto russo. Verdade, André até colocou a referência aqui da Lia Wiley, né, um trabalho maravilhoso. Parabéns, Denise e Célia. Parabéns a todos, olha, Obrigada. Trabalhos maravilhosos. É uma sessão brilhante, né, Lilian? Tânia, muito bom. Trabalhos excelentes. Aqui a Andrea colocou até agora a referência aqui. E a gente quer agradecer, né, depois com essa sessão excelente que nós tivemos. Infelizmente, não estamos em Salvador, como eu mencionei ontem, né, não estamos... que agora a gente iria, né, passear por Salvador, infelizmente não estamos. Meu Deus, né, Denise? Tudo de bom, hein? Isso, mas eu espero que ano que vem, sim, seja em Salvador, presencialmente, então nós vamos dar continuidade, né, e aí depois... Isso, e depois vamos confraternizar aí por Salvador, né, então a gente estaria indo aí confraternizar, né, infelizmente a gente vai aqui só desligar a nossa questão. Mas combinado para o ano que vem, então, obrigada. Combinadíssimo, aqui, muito obrigado a todos e a todas. Tchau, gente. Excelentes. Tchau, gente. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.